Graça e paz, meus queridos, mais uma vez, eu, pastor Orlando e a Igreja Batista Remanescente Fiel, temos o prazer de recebê-los aqui em nosso canal para mais um momento de estudo, onde o Senhor tem nos ensinado e tem aí nos possibilitado esse privilégio em compartilhar com você esses momentos de estudos que ocorrem todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Então, se de repente você não pode estar conosco nesse dia, neste horário, você tem acesso por meio do canal em acompanhar os estudos. E desde já, hoje nós estamos realizando a conclusão do mês de julho, mês 7 de 2024, por meio desse estudo relacionado a missões, onde o tema é Missões, Projeto de Deus, Tarefa da Igreja. Mas eu convido você que de repente não viu, não participou dos outros momentos, não viu os outros estudos, eu convido você a voltar em nosso canal. E nós temos lá 4 estudos desse mês, esse é o 5º, relacionados a algo tão importante e essencial, que é a missão a qual Deus nos confiou. E se de repente é o seu primeiro contato com o Evangelho, sua primeira visita aqui em nosso canal, o que diz respeito a missões, igreja, porque a tarefa foi incumbida à igreja, que projeto é esse? João 3,16 deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um grande projeto de amor de Deus por meio de Jesus Cristo, que veio até nós, deu sua vida na cruz do Calvário para pagar por todos os pecados. Pecado esse que diz respeito à desobediência a Deus, a desobediência original lá atrás do Jardim do Éden, onde o homem desobedeceu ao Senhor e por isso adentrou o pecado ao mundo, que nos levaria a uma condenação eterna. Mas Deus, com seu infinito e imenso amor por cada um de nós, providenciou um Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. Ele veio, consumou o plano de Deus na cruz do Calvário e, ao voltar para os céus, para a sua glória, deixou essa tarefa, como lá em Mateus 28, no finalzinho do capítulo, ele vai ressaltar e vai dizer: olha, continuem a obra, vão, façam discípulos, ensine-os, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se de repente esse é o seu primeiro contato, e se porventura também não é o seu primeiro contato, mas você já tem anos na caminhada cristã e tem andado cabisbaixo, pensando em olhar para trás, em desistir, eu quero animar o teu coração e dizer que grande é a obra que Deus tem na tua vida e grande é a obra que Deus tem na vida do seu próximo, e vai usar você para realizar essa boa obra, te usar como instrumento. Então eu quero finalizar esse estudo desse mês 7 de 2024, trazendo aqui um primeiro texto que vai falar sobre a ceifa, a grande seara e os ceifeiros. E no verso 35 do capítulo 4 do Evangelho de João nos diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então nós estamos falando aqui, o nosso mestre está falando, está trazendo uma reflexão a respeito de uma grande seara, de um grande campo. Quem já teve o privilégio de estar assim diante de um campo, de uma grande plantação, e ali vislumbrar a sua colheita. Hoje nós sabemos que existe uma alta tecnologia que faz um trabalho excelente, maravilhoso nos campos, nas colheitas, mas assim, você que de repente já teve esse prazer de plantar, ver crescer e colher, é algo tremendo. E Jesus nos traz essa reflexão em olhar para esse grande campo que é a humanidade, onde muitos precisam ser alcançados pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, pelo reino de Deus, pela salvação. E é tarefa da igreja não abrir mão daquilo que Jesus nos confiou. Então há uma grande necessidade. Deus tem levantado a cada um que alcançou a salvação em Cristo, que entregou a sua vida para Jesus,
Todos nós fazemos parte dessa grande obra e não podemos abrir mão dela. Então todos são convidados a ir ao campo, participar dessa grande colheita, levando o Evangelho. Então seja um ceifeiro, né? Seja alguém que trabalha firme e forte nessa colheita que é do Senhor e é para o Senhor, não é para o ministério, não é para a placa da igreja, mas é para o reino de Deus e para uma eternidade em Cristo Jesus. Então, bora continuar firmes e fortes naquilo que Deus nos confiou. Outro texto que eu quero destacar encontra-se em Lucas 9:62, que vai nos dizer assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. O que o mestre está nos ensinando? Novamente, falando de um grande campo, de um grande instrumento de trabalho muito antigo, né? Que é aquele instrumento onde eu tenho a possibilidade ali de arar a terra, de preparar a terra para semear, para cultivar. Então, esse texto, ele está dizendo aos discípulos a respeito, né, daqueles que querem seguir Jesus, mas seguir Jesus implica em anunciar o Evangelho, em continuar essa grande tarefa, essa grande missão da igreja. Então não largue a mão do arado. Aquele que coloca suas mãos no arado para preparar a terra, ele não pode olhar para trás, pois ele tem um trabalho adiante, ele tem um foco, ele precisa estar atento aos obstáculos, aos percalços da terra, ao cuidado, ao direcionamento das linhas de plantação. Então, você que de repente está ouvindo e cresceu nesse ambiente, sabe muito bem o que Jesus está falando. Você que não tem noção, né, vê apenas aquelas máquinas agrícolas lindas, toda aquela tecnologia maravilhosa, fazendo as grandes colheitas no campo. Pesquise, veja desde o princípio a história do campo da agricultura. Então, o que o mestre nos traz essa grande reflexão, você que está com as mãos firmes na obra, em cumprir essa grande tarefa, não abra mão, não olhe para trás, não olhe para os erros, não olhe para as feridas, né? Pois Jesus, ele nos ajuda a caminhar, a sarar as feridas, a olhar para frente, para o alvo que é Ele, ter comunhão com meus irmãos, comunhão, porque é uma tarefa da igreja, a igreja é um corpo, e quão bom é trabalhar de forma coletiva. Então que o teu coração não perca essa alegria, as dificuldades, muitas vezes alguma desavença, ela vai ocorrer, mas é por isso que Jesus tem nos dado toda a provisão espiritual e não carnal para continuar esta grande obra. Então nós temos ferramentas em Deus, como o perdão, como a misericórdia, como a paciência, o fruto do Espírito, né? Os ensinamentos para combater as obras da nossa carne. Ou seja, temos todas as condições para não largar a mão do arado, mas continuarmos focados, servindo ao Senhor e trabalhando arduamente, né? Porque nós sabemos que não é fácil. Então fica aqui neste último vídeo o nosso convite para tudo aquilo que foi ministrado nesse mês, para que você não abra mão, mas que você entenda que você é especial e você faz parte dessa grande família em Jesus. E eu quero ainda ressaltar aqui um último texto para essa nossa meditação, que encontra-se em 1 Coríntios 3, que vai do 1 ao 9, e eu quero destacar aqui, a partir do verso 5, um texto bastante conhecido, onde nos diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, a Apolo e a Paulo. Eu plantei, né, assim diz o apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou,
mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então olha só quão importante é a igreja, e o que eu quero ressaltar nesse trecho final, nesse apelo final desse último estudo desse mês, e repito o tema: missões, plano de Deus, tarefa da igreja. O que nós queremos ressaltar como igreja, como líderes deste tempo, é mais uma vez a grande importância e responsabilidade. Nós somos a igreja desse tempo. Oh, que privilégio, que maravilha! Então, o que eu quero destacar aqui é a grande cooperação no reino de Deus, independente da placa, que nós possamos, com as demais partes do corpo, do grande corpo de Cristo, anunciar o Evangelho. Não é uma questão de placa, não é uma questão de glória própria, não é uma causa individual, mas é a grande causa de Deus por meio do seu amor para com o homem, para com a eternidade. E esse texto deixa bem claro que é Deus quem dá o crescimento, que é o Senhor quem dá o crescimento. Então, muitas vezes, eu quero ainda animar o teu coração, muitas vezes você vai semear, vai sair para colher, e por muitas vezes não verá resultados aos olhos humanos, mas eu quero te dizer que aquele que dá o crescimento está trabalhando, e que o teu trabalho no Senhor não é vão, assim também como diz 1 Coríntios 15:58, não é vão. Não desista, não desanime do teu ministério, aguarde, há um tempo em Deus para todas as coisas. Então, que nós não venhamos abrir mão dessa tarefa especial, magnífica, a qual o Senhor nos incumbiu a fazer, a marchar, a trilhar este caminho de amor, um caminho árduo, mas é um caminho glorioso em Deus. E se você não tem visto aos teus olhos o crescimento, pensa que o teu trabalho tem sido em vão, eu quero dizer, quando o nosso trabalho é sincero em Deus e está baseado na palavra, ao tempo do Senhor, você verá os seus feitos. Talvez alguns nós nem veremos. Quantas pessoas semearam na minha vida, me pararam por aí, em inúmeros lugares que eu já caminhei por essa terra, e quando eu não conhecia Jesus, essas pessoas: olha, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua salvação. Eu me recordo que na minha juventude, eu estava indo para uma grande discoteca comemorar um aniversário na época, minha namorada, depois noiva e hoje minha esposa. Nós não conhecíamos Jesus, e eu me recordo plenamente quando algumas mulheres de oração, alguns irmãos estavam fazendo um trabalho evangelístico, em meio àquela avenida muito movimentada, com inúmeras casas noturnas, discotecas, enfim. E nós estávamos ali indo para as famosas baladas, comemorar esse aniversário da minha hoje esposa, e aquelas mulheres: jovens, vocês poderiam dar o nome de vocês? Nós estamos indo para uma vigília e nós gostaríamos de orar pela vida de vocês. E nós ali, demos os nomes para aquelas mulheres, e com certeza elas oraram, e talvez nem imaginam que aqueles jovens que um dia elas abordaram, falaram de Jesus e levantaram um clamor, de fato entregaram a sua vida para o Senhor e hoje estão trabalhando na obra. Então, não desanime, não desista, fique firme.
E então aqui eu quero nesse momento orar pela tua vida, pela tua casa, e você que tem pensado em largar a mão do arado, não faça isso. Amém? Senhor, mais uma vez nós somos gratos por este tempo, por todo esse mês de estudo, pelo próximo estudo do próximo mês também nós já queremos apresentar, e eu quero declarar que nós como igreja possamos continuar com essa gloriosa tarefa de avançar com o grande projeto de Deus, com as missões, que os missionários, Senhor, aqueles enviados a locais específicos, possam ali continuar desfrutando da tua bênção, da tua graça e do propósito a qual o Senhor os enviou nesses lugares, que toda provisão, todo sustento por meio da igreja possa de fato chegar em suas mãos, que eles não venham ficar desprovidos daquilo que é responsabilidade nossa em prover para eles. Nosso muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos realizar missões em todos os espaços, os lugares, a nossa vizinhança, a nossa família, no nosso trabalho, que nós possamos ser usados pelo Senhor para continuar levando este amor. Em nome de Jesus, nosso muito obrigado, Senhor, que nós possamos estar atentos à direção, às estratégias, ao mover do Espírito Santo para anunciar e não deixar de anunciar o Evangelho em hipótese alguma. Assim seja em nome de Jesus. Nosso muito obrigado e amém. Um grande abraço, queridos.